pessoal? Tudo bem? E aí, cheios de energia? Deu para descansar bem no final de semana? Fizeram todas as questões de limite já do Stuart e do Guidorizi? Nós vamos pegar outros livros, né? Esses dois acho que já é suficiente, né? Muito bem, hoje a gente dá continuidade ao curso de cálculo. Exatamente no dia de hoje, nós completamos 1/3 do curso, né? E nesse 1/3, até agora estamos todos vivos, estamos todos muito bem, todos compreendendo muito bem a matéria, né? Conteúdos fáceis, super palpáveis e digeríveis, né? Tá bom? Hoje a gente dá continuidade e falaremos de derivada, tá? Finalmente chegamos em derivada. Daqui em diante a diversão é bem maior, é hora de decolar e agora é cálculo na veia. Vamos lá. Muito bem, então o intuito da aula de hoje é nós falarmos de taxa de variação, derivadas e reta tangente, tá? Antes de mais nada, eu convido vocês para amanhã aqui na monitoria vai ter aquela oficina de equação cartesiana da reta e plano, tá? Muito importante, muito importante. A parte da reta, muito importante para cálculo 1. E a parte de plano, é bom você chegar sabendo para cálculo 2, tá? Você vai precisar muito lá. Enquanto que aqui nós falamos de uma reta que é tangente a uma curva, na verdade a gente vai falar sempre reta tangente a uma função, ao gráfico de uma função. E nós vamos fazer essas contas hoje. Lá em cálculo 2, nos interessa planos tangentes a superfícies, tá? E também muito legal esses cálculos para você determinar esses planos, determinar vetores que são ortogonais a esses planos, tá? Um determina o outro, na verdade. Okay. Muito bem, então vamos lá. Então, hoje o nosso intuito é falar de taxa de variação, derivadas e reta tangente. Vamos lá. Então, nosso primeiro ponto é taxa média de variação de y em relação a x. Essa parte é bem conhecida. Nós já fazemos isso desde lá do ensino médio. Mais especificamente, a gente fala bastante em geometria analítica, tá? Às vezes se fala também quando se fala em função afim lá no primeiro ano do ensino médio. Então, o quociente das diferenças, esse quociente aí é denominado taxa média de variação de y em relação a x nesse intervalo. Tá? Vamos pegar esse quociente e vamos ver o que é que nos interessa dele. Tá? Então, nós estamos falando aqui de taxa média de variação. Tá? Então, a variação que nos interessa é a variação de y dividida pela variação de x. Então, se você variou y, quer dizer que você pegou imagens diferentes. Na verdade, não necessariamente diferentes, mas imagens de pontos do domínios diferentes. Tá? Isso que você fez. Tá bom? Basicamente é isso. Nós fizemos muito isso lá no ensino médio, quando você trabalhava com coisas assim. Então, você pega aqui um x1, aqui um x2, aqui a imagem do x1, aqui a imagem do x2. Tá? Nota que essa reta ela é secante. Tá? E o que foi que nós começamos a pensar? Nós começamos a pensar o seguinte. Eu posso querer uma reta que seja tangente nesse ponto x1. Tá? No ponto x1 é f de x1. Tá bom? Então, a ideia é você aproximar o x2 do x1. Você tornar o x2 tão perto quanto você queira do x1. Tá? E é isso que nós vamos fazer hoje. Especificamente isso.
Se você se contentar com x1 e x2 nessas posições, você estará estudando as retas secantes. Tá bom? Mas ninguém falava isso lá no ensino médio, mas era o que você utilizava, eram sempre retas secantes. Agora nós queremos estudar as retas tangentes. Tá bom? Então, muito bem. Então, antes da gente fazer essa aproximação, vamos fazer um cálculo de taxa média de variação. Aí lá, nós temos um exemplo aqui de taxa média de variação. Essa fórmula é bem conhecida lá quando você estuda física. Qual é o conteúdo de física? Acho que é do segundo ano. Esqueci o nome desse conteúdo. É conteúdo que estuda as temperaturas. Parece termologia, né? Termologia lá em física, que você faz essa conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit, né? E Kelvin também. Então, você consegue estabelecer muito bem essa fórmula que transforma Celsius para Fahrenheit e vice-versa, tá? Então, a fórmula é essa. Na verdade, é uma função, né? Então, a função que você precisa da temperatura em Celsius é 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Tá? Essa é a função. Tá bom? Aí ele pergunta assim para a gente, ó, determine a taxa média de variação em Fahrenheit em relação a Celsius quando a temperatura passa de 20 para 30. Tá? Então, você tem uma temperatura de 20 graus Celsius que ela passou para 30 graus Celsius. Tá bom? Aconteceu isso com a temperatura. Ele quer saber qual a taxa de variação média em Fahrenheit quando isso aqui aconteceu. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Como é que se calcula isso? Se calcula assim, ó. É assim que se calcula. Tá? Então, o que eu preciso? O x2 e o x1 eu já tenho, que é o 20 e o 30. Eu preciso calcular o f de x2 e o f de x1. Tá bom? Então, esse aqui será o meu x1. Esse aqui será o meu x2. Então, vamos calcular o nosso f de x2, que é o nosso f de 30. O nosso f de 30 vai dar 1,8 vezes 30 mais 32, né? Então, o nosso f de 30 vai dar... Bem, esse zero vai anular a vírgula, né? Então, vai dar 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 1, 3, com 2, dá 54, né? 54 mais 32. Então, isso aqui vai me resultar 86. Isso 86 em Fahrenheit, né? Tá bom? Essa temperatura em Fahrenheit. Essa temperatura agora em Fahrenheit, quando for 20, vai dar quanto? 1,8 vezes 20 mais 32. Então, vai ficar assim, ó. 20. Aqui o zero anula a vírgula, 18 vai dar 36, né? Mais 32. Isso aqui vai dar 68. Tá bom? Então, pronto. Então, agora eu já tenho o f de x2, já tenho o f de x1. Agora, eu já tenho x2, x1. Agora é só fazer esse quociente. Ok? Então, ao invés de ser ΔY sobre ΔX, vai ser ΔF sobre ΔC. Tá ok? Então, vai ser ΔF, ΔC. O f de x2 é 86. Menos o f de x1 é 68. Menos o 20. Ok? Então, ΔF por ΔC é igual. Isso aqui dá quanto? Empresta um aqui, fica 16, dá 8, né? 8 aqui ficou 7, dá 1. Dividido por 10. Então, isso implica que o ΔF pelo ΔC
é igual a 1,8. Tá bom? 1,8. O que significa isso? O que significa? Vai falar. Explica aqui pra gente. Vai lá. O que Bom dia. significa isso? Bom dia. Matheus é engenheiro de telecomunicações. Isso significa que a cada um ponto em que ele se move em C, ele se move 1,8 em F. Perfeito, perfeito. É exatamente essa a interpretação. O que ele nos disse é que se variar 1 grau Celsius, então a sua temperatura em Fahrenheit vai variar 1,8. Tá bom? É exatamente isso. Tá? Então, a variação de 1 grau Celsius fará uma variação de 1,8 graus Fahrenheit, que é o que o nosso colega disse. Tá bom? Beleza? Então é isso que você precisa compreender. Bem, essas variações todas, existem vários exemplos no livro, dos mais diversos contextos. Dá uma olhada lá no livro do Stuart, tá? O livro do Stuart faz vários exemplos disso. Vamos logo para o que nós queremos, que é a parte do limite para encontrar a derivada. Muito bem. Então, o problema de encontrar a reta tangente em uma curva, a uma curva, e o problema de encontrar a velocidade de um objeto envolve o mesmo tipo de limite. Esse tipo de limite é um tipo especial de limite, é chamado de derivada. Tá? E eu vou definir para vocês que a reta tangente a uma certa curva. Imagina que você tem o seguinte. Imagina que você tem aqui uma certa função f, tá? E você quer, nesse ponto aqui, que eu vou chamar aqui de A, f de A, eu quero uma reta tangente aqui. Tá bom? Aí eu estou te dizendo lá que o coeficiente angular dessa reta, esse m, é igual ao limite de x tendendo a A, de quanto? De f de x menos f de A dividido por x menos A. Tá bom? Caso esse limite exista. Tudo bem? Então, ó, olhando aqui para o gráfico. Então, o que você tem? Imagina que você tem uma função, tá? Uma função f, que esse seja o gráfico dela. Tá ok? E eu quero a reta tangente que passa por esse ponto A, f de A. Tá? O coeficiente angular dessa reta é dado por esse limite. Tá? O que faz muito sentido. Lembra que se não tivesse esse limite, isso aqui é o que determina o coeficiente angular da reta secante. Né? Quando a gente fazia lá para determinar o coeficiente angular da reta secante. Aí, se você começa a aproximar muito o x do A, aquela reta secante vai se tornando uma reta tangente. Tá? Então, isso aqui faz muito sentido ser esse o coeficiente angular da reta tangente. Tá bom? Então, muito bem, se esse é o coeficiente angular da reta tangente, nós podemos fazer algumas contas. Eu te dou uma parábola, tá? Eu te dou essa parábola e quero a equação da reta nesse ponto. Tá bom? Vê se dá para ligar, desligar, ver se tem alguma coisa. Acho que está funcionando agora.
Alô, bom dia. Bom dia. Bruno, Engenharia Mecânica. Quando o senhor fala da reta secante se tornando reta tangente, ela se desloca geometricamente ou a gente acha uma reta tangente que tem o mesmo comportamento que a secante? Não, o comportamento não pode ser o mesmo, né? Por que não pode ser o mesmo? É, porque a reta secante, ela toca localmente em uma curva, ela toca em 2 pontos, tá? Quando eu faço o x2 tendendo ao x1, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Essa reta faz isso, ainda continua sendo secante, aí você vai mais ainda, continua sendo secante, e isso está acontecendo porque eu estou me aproximando, ó. Se eu pego um cara mais aqui, continua sendo secante, mas eu estou cada vez mais perto, tá? Então você pode entender a reta tangente como limite de secante. A secante está deixando de ser secante e está se tornando tangente, tá? Quando isso no limite, essa secante o limite dela é uma tangente, tá bom? Mas o comportamento em si eu não posso dizer que é o mesmo, porque a secante toca em 2 e a tangente só em 1, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Então, dada essa curva, né, o gráfico dessa aqui é bem conhecido, né? Que é essa parábola. E eu sei que essa parábola passa pelo ponto 1, passa por aqui, tá bom? E ele pede para determinar quem é essa reta aqui, ó. Quero saber quem é essa reta, tá ok? O que é que eu já sei dessa reta? Eu sei que o coeficiente angular dela é dado dessa forma, tá? É assim que é dado o coeficiente angular dessa reta, tá bom? E outra coisa que eu sei, que uma reta, a equação de uma reta, ela é assim, ó, y igual a x mais b. Não é essa a equação da reta? Ax mais b? Tá? Esse a já é m dado. Esse a é aquele limite que eu chamei de m, limite de x. Aqui, eu vou tirar esse a, vou colocar uma outra coisa aqui. Eu vou colocar o m mesmo aqui, tá? Que é esse limite. X tendendo a a do f de x menos f de a x menos a, tá bom? Então, nosso primeiro trabalho é determinar esse limite, tá? Então, olha só. Como é que vai ficar? Vai ficar m é igual o limite de x tendendo a a. Agora, olha lá. F de x. Quem é o f de x? É x quadrado. Agora, vamos fazer as alterações, tá? Onde é que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1. Então, esse carinha aqui, ó, ele está tendendo a A, porque eu quero que a reta tangente aconteça em A. Tá? Aqui o meu A agora vale 1, tá? Porque eu quero a reta tangente no 1. Tá bom? Então agora eu retiro aqui o A e coloco 1. Tudo bem? Tudo bem aí? Tá? Então, f de x menos o f de A, só que aqui é f de 1. Tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou escrever assim, para que vocês não percam o que estamos fazendo. F de x menos f de 1, x menos 1. Agora eu vou fazer a substituição. Isso aqui é x quadrado menos 1 ao quadrado, que dá 1, sobre x menos 1. Tá? Esse limite eu não posso substituir direto. Tá ok? Porque essa função aqui eu não posso usar 1 aqui embaixo. Não está no domínio dela. Então eu vou pegar uma função que é equivalente a ela. Tá? Então eu já sei que isso aqui já fizemos, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. X menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1, certo? Aqui você pode simplificar. Então sobra só limite x tendendo a 1 de quanto? De x mais 1. Tudo bem? Aí é uma função contínua, é só avaliar a função no ponto.
Só substituir aqui, isso dá 2. Ok? Então, o coeficiente angular dessa reta é 2. Bem, o coeficiente angular é 2 e eu sei então que ela é assim, ó, y igual a 2x mais um certo b, tá? E eu sei também que ela tem que passar pelo ponto 1, 1. Se eu sei que ela tem que passar pelo ponto 1, 1, eu consigo determinar quem é o b, que é quem está me faltando, né? Então vai ficar aqui, ó, 1, 2 vezes 1 mais b. Aqui vai ficar 1, o 2 está positivo, passa negativo. Então o b é menos 1. Então essa reta tangente lá, que eu vou escrever assim, é 2x menos 1. Essa é a reta. Tudo bem? Tá? Ficou claro? Tá? Então essa é a equação dessa reta. Vamos ver se faz sentido? Olha lá. Nós achamos 2x menos 1. Menos 1 significa que passa pelo eixo y no menos 1. Tá? Beleza, passa aqui embaixo, tá ótimo. E ela é 2 é positivo, então ela é crescente. Então faz sentido o resultado que nós achamos. Tá? Depois a gente vai para o GeoGebra para ver que bate direitinho. Tá bom? Muito bem. Então esse é o nosso exemplo 1, já achamos essa reta tangente. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2, agora eu tenho aí uma hipérbole. Exemplo 2, eu tenho a seguinte hipérbole, 3 sobre x. Tá? 3 sobre x e eu quero no ponto 3, 1. Vamos lá. Então, vamos determinar primeiro quem é o coeficiente angular, que é o limite de x tendendo a 3, né? Do f de x menos o f de 3, x menos 3. Certo? Tá bom? Só ver aqui que o x aqui é 3, tá? Por isso que eu já coloquei aqui. Muito bem. Então, isso aqui vai ficar igual, limite, quem é de x tendendo a 3, f de x é 3 sobre x, menos f de 3. F de 3 já está me dizendo aqui que é 1. Se você substituir aqui, ó, 3, vai ficar 3 sobre 3, que dá 1. Isso tudo dividido por x menos 3. Esse aqui, limite de x tendendo a 3. Aqui você multiplica aqui, né? Vai ficar 3 menos x sobre x. Tá? Isso tudo dividido por x menos 3. Tá bom? Eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Então, isso aqui. E vê se você concorda também. Vai ficar assim, ó. Limite de x tendendo a 3. Vou deixar assim, ó. Menos. Vai ficar x menos 3 sobre x vezes agora o inverso da segunda. 1 sobre x menos 3. Tá bom? Olha lá, nota que eu tirei o menos em evidência, tá? Por isso que trocou os sinais. Tá bom? Agora eu posso simplificar. Esse cara com esse. Então vai dar limite de x tendendo a 3 de menos 1 sobre x. Agora essa é uma função contínua em 3, é só substituir que vai dar menos 1/3. Então esse é o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto e é tangente ao gráfico dessa função. Tá? Tudo bem? Vamos determinar a reta por completo, né? Determinar essa reta por completo,
A equação da reta é isso aqui, né? É AX mais B, certo? Vai ficar Y é igual. Esse A, a gente já determinou que é o menos 1/3. X mais o B. Agora, o gráfico tem que passar por 3, 1. Então, aqui é 1 igual a menos 1/3. O x é 3, mais o b. Cancela 3. Aqui vai dar menos 1, passa para o outro lado e dá 2. Esse é o b. Tá bom? Então, a reta aqui é tangente ao gráfico é menos x sobre 3 mais 2. Ok? Essa é a reta. Tá? Tudo bem? Lembra, esse era o nosso, esse era um dos 5 problemas iniciais do curso, lembra? Quando nós iniciamos o curso, que nós indicamos 5 problemas para serem resolvidos. E esse é um deles, determinar a reta tangente a uma curva. Coisa que a gente não sabia fazer com o ensino básico, tá? Nem dá, né? Nem temos ferramenta para isso. Agora a gente já faz com uma certa facilidade. Quando eu falo uma certa facilidade, é que a dificuldade está em calcular esse limite, tá? Pode ser que esse limite não seja simples. Nós fizemos agora com uma função quadrática, não deu problema nenhum, foi fácil, né? Fizemos agora com uma função racional, também não deu problema nenhum, foi fácil, tá? O problema é quando começar a aparecer algumas funções mais complexas, tá? Aí, talvez trabalhar com limite já não seja tão indicado. Por isso que a gente vai chegar nas técnicas de derivação para fazer as coisas mais práticas. Essas que nós fizemos aí, da forma que nós estamos fazendo, é uma forma mais alongada, tá? Quando a gente vê as técnicas de derivação, você vai ver que é bem mais rápido fazer essas contas, tá? Muito bem. Muito bem. Então, ó, seja f uma função posição de objeto, no intervalo de tempo entre t0 e t0 mais h, eu vou dar uma pequena variação do tempo, tá? A variação na posição será f de t0 mais h menos f de t0, enquanto a velocidade média é dada por esse quociente. Isso já é bem conhecido, tá? Que é o mesmo que a inclinação da reta secante. Definimos a velocidade instantânea em t0, no instante t0, como esse limite. Essa é uma das outras respostas das perguntas que nós fizemos inicialmente. Então, se você tem o tempo t0 e você dá um pequeno acréscimo a esse tempo, então passou de t0 mais h. Então, a velocidade média é f de t0 mais h menos o f de t0 dividido por h. Essa é a velocidade média, tá? E a velocidade instantânea nós definimos dessa forma. A velocidade instantânea é o limite quando esse h tende a 0 desse quociente. Tá bom? Essa é a velocidade instantânea, tá? E da mesma forma você define a aceleração dessa forma que está escrita aí embaixo, tá bom? Muito bem. Aí eu te dou esse problema, tá? Suponha que você tem uma bola, tá? Uma bola que está pendurada, está num ponto inicial a 450 metros do solo, você solta essa bola, tá bom? Claro que você vai desprezar aí a resistência do ar, você vai deixar num ambiente totalmente perfeito, tá? Você solta a bola a 450 metros acima do solo e pergunta qual velocidade que essa bola vai estar depois de 5 segundos, tá bom? Claramente vai aumentando a velocidade cada vez mais, tá? Então, como nós já sabemos como calcular a velocidade, o nosso problema é só saber quem é essa função, tá?
Mas essa função nós vimos lá no início do curso, tá? Então, essa função, essa f de t é 4,9 t quadrado, tá? Então, essa é a função que nós vimos logo no início do curso. E agora você pode calcular essa velocidade. Já que a velocidade é dada por isso, né? Por esse limite. Então, vamos determinar essa velocidade, já que a função é essa, tá? Então, nós vamos determinar a velocidade em um tempo qualquer, um tempo t0. Então, é limite de h indo para 0, f de t0 mais h. Onde tiver t, eu coloco t0 mais h. Vai ficar 4,9 vezes t0 mais h ao quadrado, menos o f de t0, que é 4,9 t0 ao quadrado, isso tudo dividido por h. Tá bom? Agora é só desenvolver esse quadrado. Vai ficar limite de h indo para 0 de 4,9 vezes, desenvolvendo esse quadrado, vai ficar t0 ao quadrado mais 2t0h mais h ao quadrado, certo? Menos 4,9 t0 ao quadrado, isso tudo dividido por h, tá? Isso aqui é limite de h indo para 0. Agora você faz esse produto, nota que 4,9 t0 ao quadrado eu tenho bem aqui também, tá? Com sinal trocado, já vou cancelar, tá? Então vai sobrar assim, ó. Esse vezes esse vai dar 9,8 t0. Não vou escrever esse h ainda, mas esse vezes esse dá 4,9 h. Agora eu vou fazer assim, sobre h. Tá bom? Tudo bem? Tá? Agora, esse h cancela. Essa aqui é uma função contínua. Se o h vai para 0, aqui não tem h, independe de h. E aqui tem h. Então, essa parcela vai para 0 e sobra só essa. Então, vai dar 9,8 t0. Tá bom? Ok? Essa é a função velocidade. Tá? Então, mas em que tempo que ele pede? Ele pede depois de 5 segundos, né? Qual a velocidade com 5 segundos? Qual seria essa velocidade? Só substituir o t0 por 5. Tá? Então, vai ficar 9,8 vezes o 5. Então, a velocidade em 5 vai dar 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes dá 49, aliás, 45 com 4, 49, né? Essa é a velocidade depois de 5 segundos. Tá bom? Tudo bem? 49 metros por segundo. Alguma dúvida? Tá claro? Então, vamos definir a derivada de uma função em um ponto. Então, essa é a definição da derivada da função. Então, todas as contas que nós fizemos até agora foi calcular a derivada. Tá? Sem te falar, todas essas contas foram derivadas que nós fizemos até agora. Então, vamos agora calcular sabendo que nós estamos calculando a derivada. Então, a nossa definição é a seguinte. Se você tem uma função f, e eu quero a derivada dela em t0, que eu vou simbolizar por f' t0, tá?
f' de t0 vai ser exatamente esse limite quando ele existir. O limite de h indo para 0 de f de t0 mais h menos o f de t0 dividido por h. Tá? Quando esse limite existir, essa é a derivada da função no ponto t0. Percebe que a gente não conseguia fazer isso lá no ensino básico? A gente não tinha definição de derivada lá. Né? E isso aqui, esse aqui é exatamente aquele coeficiente angular. Né? Por isso que a gente não conseguia determinar a reta tangente ao gráfico de uma função. Tá? Porque a gente não tem derivada lá. Tá? Muito bem. Então, vamos calcular logo a derivada. Tem uma outra função aí no slide, mas vamos fazer uma mais geral. Vamos pegar, seja f de x igual a ax mais b. Vamos fazer isso. Tá? Se for uma função afim, qual é a derivada dela? Tá? Então, olha lá, como vai ficar? Em t0. Então, vai ficar f' de t0 é igual limite de h indo para 0. T0 mais h vai ficar... onde tem x, eu coloco T0 mais h. A, T0 mais h, mais b, menos a f de T0. Então, eu coloco T0 no lugar do x. Vai ficar a, T0 mais b. Isso tudo sobre h. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual, limite de h indo para 0, a de t0, só distribuindo aqui, mais AH. Olha, vai ficar um B positivo, aqui tem um B negativo, né? Isso vai cortar daqui a pouco, então eu não vou fazer ainda, vou só reescrever, menos AT0, menos B, tá? Isso tudo sobre H, tá bom? Agora, tem AT0 aqui positivo e um negativo, eu tenho um B positivo e um B negativo, tá? Sobrou só essa parte do limite. Então, a f' de t0 é o limite de h indo para 0. Sobrou só AH sobre h. Tá? Então, você cancela aqui. Então, a f' de t0 é só A. Então, a derivada da função afim é o coeficiente angular dela. Tá? Isso é o que diz esse resultado. Vamos fazer da função quadrática, ver o que é que dá? Então, se aparecer na tua prova essa função, qual é a derivada dessa função? Não é 1. Qual é a derivada? 0? Não. Não. É legal que eu perguntei para vocês se vocês entenderam, vocês disseram que sim. Olha, a função afim, tá? A função afim, a derivada dela é o próprio coeficiente angular, certo? Essa função não é uma função afim? Sim ou não? É uma função afim, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Não é isso? Não é a mesma coisa? Ah, por que você não escreveu assim antes? Por
que não tem graça. Essa aqui é a função, né? Então, a derivada dessa função, quando você fizer as contas, vai dar 1/4. Tá bom? Tudo bem? Essa é a derivada dessa função. E se a função por acaso fosse isso aqui? Qual é a derivada dessa função? Oi? Mas não é uma função afim isso? Ah, mas tem um K lá. E daí? Poderia colocar o número que eu quiser, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é K mais 1 ao quadrado dividido por K menos 1 vezes o X menos 5 dividido por K menos 1. Não é isso? É ou não é? Não é uma função afim? Então, a derivada disso é o quê? É isso aqui. É o coeficiente angular da reta. Tá? Tudo bem? Não importa a coisa que tiver antes, tá? Desde que não seja variável. Então, a derivada é essa constante aqui da frente. Tá? Função afim. Tá? Vamos para a função quadrática, então. Vamos lá. Essa função. Tá? Por que nós vamos calcular dessa função? Porque se eu faço a derivada dessa função, qualquer função quadrática que você me perguntar, eu sei qual é a derivada. Tá? Porque eu vou fazer uma aqui para A qualquer, B qualquer e C qualquer. Tá bom? Vamos lá. Vou calcular ali do outro lado que precisa de espaço. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa conta. Ó. Essa conta aqui. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Então, a f' de t0 é limite de h indo para 0 do f de t0 mais h menos o f de t0 sobre h, certo? Então, isso aqui vai ficar limite de h indo para 0, tá? F de t0 mais h. Onde tiver x, eu coloco t0 mais h. Vai ficar a t0 mais h ao quadrado mais b vezes t0 mais h mais o c. Isso é só f de t0 mais h. Tá? Menos f de t0. Onde tem x, eu coloco t0. Vai ficar a t0 quadrado mais b t0 mais c. Tá bom? Isso tudo dividido por h. Tá? Então, isso aqui é igual. Limite de h indo para 0. Vamos desenvolver esse quadrado aqui. Vai ficar assim, ó. A vezes t0 ao quadrado mais 2t0h mais h quadrado. Mas, já vou distribuir aqui, b t0 mais bh mais c, fazer o jogo de sinal, menos bt0 menos c. Isso tudo sobre h. Tá? Tem coisa que já corta aqui, né? Ó, o c, bt0. Tá? Ainda vai cortar mais coisas daqui a pouco. Isso aqui é igual limite de h indo para 0. Vou distribuir agora o a. Vai ficar a t0 quadrado mais 2a t0h, certo?
mais AH quadrado mais BH menos AT0 quadrado. Acho que foi tudo, né? Isso tudo sobre H. Beleza? Agora, cancela a AT0. AT0 quadrado. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar F' de T0, isso é igual o limite de H indo para 0 de quem? De... que foi que sobrou? Nota que tem H aqui, aqui e aqui. Já vou colocar H em evidência. Tá? Então vai ficar 2AT0 mais AH mais B isso tudo vezes H dividido por H. Tá bom? Agora cancela H. Agora, se o H vai para 0, isso aqui não tem H, então não importa. Vai ficar 2AT0. Tá? Se o H vai para 0, isso aqui vai para 0. Tá? Sobrou só o B. Mais o B. Tá bom? Então, se a sua função é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, e você quer a derivada dessa função no ponto t0, o que é que dá? A resposta é 2a no ponto t0 mais b. Tá bom? Vamos comparar as coisas? Depende do c aqui? O c faz diferença? Nenhuma. Então, qualquer c que eu colocar não vai alterar minha derivada. Tá? Não importa. O c não faz diferença. Nota que nessa parcela sobra só o b. Tá? E dessa aqui, o coeficiente continua. Apareceu um 2 aqui, que eu supostamente posso pensar que pode ter alguma relação com esse 2, tá? E apareceu um t0, tá? Então, essa é a derivada dessa função nesse ponto. Bom? Muito bem. Então, qual seria a derivada dessa outra função aí? A função que nós temos aí é x² menos bx. Então, a função é x² menos bx, tá? Eu quero saber qual é a derivada dessa função, tá? A derivada dessa função num ponto t0. Bem, eu já sei que o b permanece, né? Tá? Então, eu já vou colocar aqui menos b. Eu já sei que ele permanece. E eu sei que quem está na frente do x continua, no caso é 1, que vai ficar multiplicando, vai multiplicar um certo t0, e o cara que está na frente é esse 2. Depois você calcula para confirmar. Tá? Essa é a derivada dela. Tá bom? 2t0 menos b, você faz a conta direitinho para confirmar isso. Muito bem. E a equação da reta tangente? Como é que vai ficar, então? Como fica, então, a equação da reta tangente? O que eu lembro? Eu lembro que nós tínhamos isso aqui. Certo? A equação da reta, nós tínhamos isso. Tá?
E esse m é a própria derivada, tá bom? Suponha que a gente quer a reta tangente nesse ponto, a f de a, tá? Você tem a função e você tem a abscissa a e a imagem f de a. Ou seja, eu quero isso aqui, ó. Então, um carinha aqui, a f de a. Eu quero a reta tangente aqui nesse ponto. Tá bom? Então, a reta tangente nesse ponto, ela tem essa cara, e esse m é a própria derivada da função, que nós já vimos, né? Então, esse aqui é y igual f' de a vezes x mais b. Tá? Mas essa reta, ela tem que passar por esse ponto. Tá? Então, vamos fazer ela passar por esse ponto. Então, o x é a e o y é f de a. Então, aqui vai aparecer f de a igual f' de a. O x é a mais o b. Tá? Então, quem eu não sei é só o b. Passo todo mundo para cá. Vai ficar f de a menos f' de a vezes a. Esse é o valor de b. Era só o b que eu não sabia, tá? Então pronto, agora eu já sei quem é o b. Então, a equação da reta tangente tem uma fórmula Essa equação ela é dada da seguinte forma. É y igual o m, que é o f' de a, vezes x, e o b, acabei de determinar, o b é isso aqui, ó. O b é f de a menos f' de a vezes a, tá? Esse é o b. Só que ficou feio, né? Vamos trabalhar nisso aqui. Então, você pega esse carinha aqui positivo e passa para o outro lado. Vai ficar y menos f de a é igual... Olha, tem f' aqui, tem f' aqui. Tá? Vou colocar f' em evidência. F' de a. Sobra quem aqui? Sobra o x menos... E aqui sobra o a. Pronto. Essa aqui é a equação da reta tangente que vocês vão encontrar no livro. Tá bom? A equação da reta tangente é essa. O que é que você precisa? De agora em diante, você só precisa do ponto onde você quer. E você calcula a derivada da função nesse ponto. O f de a não deve ser difícil e é só substituir aqui. Tá? Essa é a equação da reta tangente. Tá bom? Muito bem. Vou deixar esse problema 1. Vamos para o problema 2. O problema 2 é um problema que eu deixei para vocês na nossa primeira aula. Tá? Esse problema 2, ele era assim. Imagina que você tem aqui o eixo x, né? Você tem aqui uma parábola, tá? E você sabe calcular essas duas raízes, tá bom? E você já sabe agora como determinar a reta tangente, tá? Você já sabe como fazer isso agora. Você já sabe como determinar essa reta tangente aqui. Então, o problema da nossa aula 1 que eu propus para vocês era o seguinte. Dadas essas duas retas tangentes, aqui elas vão se intersectar, vai ter um certo ângulo alfa, tá? Então, você tem aí uma função, a função é essa aqui, x² menos bx, tá?
eu quero que você me diga quanto vale o valor de B para que essas retas tangentes formem um ângulo de 90 graus. Tá? Elas vão se intersectar, só que não vai ser necessariamente com ângulo de 90. Isso vai depender de B. Tá? Então, eu quero que você determine para mim quem é esse B, para que essas duas retas formem um ângulo de 90 graus. Então, determinar essa reta é fácil, determinar essa reta é fácil. Tá? Quando é que duas retas são perpendiculares? Alguém lembra? Geometria analítica. Duas retas são perpendiculares quando? Quando elas fazem 90 graus, mas existe uma expressão algébrica para isso? É dos coeficientes angulares. Quando você pega o coeficiente angular de uma e multiplica pelo coeficiente angular da outra, isso dá quanto? É menos 1. Tá bom? Quando você pega duas retas que são ortogonais, o produto dos coeficientes angulares delas é negativo. Tá? Então, de hoje em diante, não esqueçam isso. Tá bom? E vou repetir para vocês, não esqueçam. Tá? Porque uma prova está chegando. E a minha vontade de colocar uma questão dessa assim é quase que irredutível, sabe? Tá bom? É quase que irredutível. Só não será irredutível se várias pessoas chegarem comigo assim e disserem assim, não coloca. Não coloca. Mas se for aluno que chega assim, professor, não coloque, isso é um incentivo para mim colocar, entendeu? Então não chegue pedindo, tá? A chance de colocar é imensa, tá? Então, se você tem duas retas, R1 e R2, e elas são perpendiculares, tá? E o coeficiente angular dessa é M1 e o coeficiente angular dessa é M2. Quando você multiplicar os dois, isso dá menos 1. Tá bom? Isso é um resultado lá de geometria analítica. Geralmente se estuda isso no terceiro ano do ensino médio. Tá? Muito bem. Ok. Muito bem. Então, vamos para o nosso problema. Vamos atacar o nosso problema. Vamos lá. Então, você tem f de x igual a x quadrado menos bx menos bx, tá? Quais são as raízes dessa função? Opa, faltou x aqui. Quais são as raízes dessa função? Quais são os valores de x que isso lá dá zero? Quem são as raízes? 1 mais 0. Né? Só você fazer assim, ó. F de x é igual a x vezes x menos b, certo? Tá? Então, quando é que esse produto aqui dá zero? Quando x é zero ou x menos b é zero. Mas se x menos b é zero, significa que o x é igual a b. Tá beleza? Tá? Então pronto, essas são as duas raízes. Então sempre que você vê uma função quadrática dessa forma aqui as raízes é o zero e o coeficiente do x. Essas são as raízes. Ótimo. Já sei as raízes, então quer dizer que se esse aqui é o eixo x e você tem aqui a parábola, nota que eu não coloquei o eixo y, tá? Porque o eixo y pode estar à esquerda, pode estar à direita ou pode estar certo no vértice. Porque eu não sei o sinal dele, então ele pode estar em qualquer canto aqui, tá? O que eu sei é que esse cara aqui é o zero e esse cara aqui é o b, tá? E a imagem de zero é zero, f de zero é zero e f de b é b, que são as f de b é zero, que são as raízes. Tá bom? Derivada. Qual é a derivada? A derivada a gente já escreveu ali, aí vai ser função de vocês. F de t0, isso é 2
T0 menos B. Tá? Essa é a derivada. Tá bom? Então, eu já tenho a derivada. Com a derivada, eu consigo determinar a reta tangente. Tá? Então, vamos fazer assim. Ó. Eu quero uma reta tangente aqui, que eu vou chamar isso aqui de R1. Eu quero uma reta tangente aqui, que eu vou chamar isso aqui de R2. Tá? Vamos determinar essas duas retas. Tá? Então, olha lá. Então, R1. O que a gente vai fazer? Y é igual a mx. Na verdade, a gente já tem a equação da reta, né? Que é isso aqui, certo? Vamos pegar isso aqui logo, direto. Que é y menos o f de A igual f' de A x menos A. Não é isso? Tá bom? Então, a R1 passa pelo ponto B0. Tá bom? O f de B é 0. Então, ela passa por esse ponto aqui, ó. B, f de B, f de B, e esse f de B é o próprio 0. Tá? Ok? E quanto é o f' de B? Que eu vou precisar, né? F' de B, no lugar de T0, você coloca B. Tá bom? 2 vezes B menos B. 2B menos B vai dar B. Ok? Então, deu B. Então, essa reta vai ficar assim, ó, y menos, aqui é f de b, tá? Para a gente não confundir tudo aqui, vamos colocar logo aqui b. Vou colocar logo b aí. Então, y menos o f de b, que eu sei que é 0, igual f' de b. Já calculei aqui, é b, x menos b. Tá? Então, y é igual b vezes x, dá bx, b vezes b dá b quadrado. Pronto. Essa é a equação da reta R1, tá? bx menos b quadrado. Ok? Muito bem. Vamos, equação da reta R2. A reta R2, vamos lá. A R2 é y menos f de b igual a f' de b x menos b, tá? Vai ficar assim, ó. F de b. Quem é o b agora? O ponto é o 0, né? Tá bom? O ponto é o 0. Então, agora aqui vai ficar y menos o f de 0 igual f' de 0 x menos 0. Quanto é o f de 0? F de 0 a gente já sabe que é o próprio 0 porque é uma raiz, tá? E f' de 0. Quanto é f' de 0? Onde tem T0, você coloca 0. Então, aqui vai dar 0, vai sobrar só menos B. Tá? Esse aqui é menos B. Muito bem, só substituir agora. Vai ficar y menos 0 igual f' de B, que é o f' de 0, dá menos B, x menos 0. Então, y é igual menos bx. Essa é a equação da reta. Tá bom? Beleza. Então, já sei a equação dessa reta, já sei a equação dessa reta. Só que esses ângulos podem ser qualquer coisa. Tá? Vamos ver aqui graficamente? Olha aí.
Eu coloquei o gráfico da função. Essa função que a gente está trabalhando, x² menos bx, tá? Vou colocar agora as duas retas tangentes. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas aqui tem um ângulo de 39 graus, tá? 39 graus aí. Nota que o B é 2,8, tá? Agora eu vou modificar o B, ó. À medida que o B vai aumentando, o ângulo aqui vai diminuindo, tá? Então a ideia não é pegar um B alto, tem que ser um B menor, tá? Então você tenta diminuir o valor de B. Você começa a diminuir o valor de B. Olha lá, o ângulo já está em 47, tá bom? Então você precisa diminuir mais ainda o valor de B. Eu estou em 1,8, o ângulo está em 58. Então significa que eu tenho que diminuir cada vez mais o valor desse B. Ó, já passou, já está em 96, tá? Se for para negativo, ainda funciona. Olha lá, tem ângulo. Eu tenho que saber quanto é exatamente esse B para que esse ângulo dê exatamente 90 graus. Tá bom? Vamos determinar isso. Vamos lá. Então, eu já sei a equação das retas. Agora, as retas são essas. Menos bx e bx menos b². Qual é o próximo passo? Bem, eu quero que você tenha. Você tem o gráfico de uma função, tá? Você já sabe os pontos onde vai passar a reta tangente. Você já determinou as duas retas tangentes, tá? Você já sabe quem são elas. O que é que você quer agora? Que essas retas sejam perpendiculares, tá? Para ser perpendicular, você pega o coeficiente angular de uma, pega o coeficiente angular da outra. Quando você fizer esse produto, tem que dar menos 1. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, o coeficiente angular de uma da reta 1, a reta 1, ela tem o coeficiente angular B, tá? O coeficiente angular dela é B. A reta 2, o coeficiente angular dela, menos B. Aí, quando você fizer o produto das duas, B vezes menos B, isso tem que dar menos 1. Tá bom? Esse negativo cancela aqui, né? Então, vai ficar B ao quadrado é igual a 1. Quanto é o valor de B? Mais e menos 1, tá? Então, B é mais e menos 1. Então, moral da história. O que significa isso? Significa o seguinte, que se essa for a sua função inicial, tá? E você olha para as duas raízes dessa função, que graficamente estão aqui, tá? As duas raízes. Você determina as duas retas tangentes, tá ok? Só existem duas possibilidades para que essas retas tangentes, quando se cruzarem, formem um ângulo de 90 graus. Isso só é possível se o B for um positivo ou um negativo. Qualquer outro valor de B não vai dar certo. Diga lá. Bom dia, meu nome é Roger Vinícius, Engenharia de Telecomunicação. Existe alguma forma de encontrar a reta tangente a partir do ângulo, no caso que ele deu? Ah, você já quer sair daqui, né? Já sair daqui? Acho que sim. Acho que sim. Vai ter um pouquinho de trabalho. Eu acho que eu faria assim. Deixa eu pensar. Eu acho que eu faria assim. Eu determinaria essa função aqui, que é tangente, tá? Quando você sabe essa,
Vamos só olhar para essa primeiro. R1. Tá aqui, ó. Esse aqui, certo? Esse aqui é o gráfico da primeira. Não sei a segunda, tá? Suponha que eu não concluí a segunda. Esse é o gráfico da primeira, tá bom? O coeficiente angular dela é esse, ok? Então, você tem B, é o coeficiente angular. Eu sei que quando eu determinar a outra, quando eu fizer o produto dos coeficientes angulares, tem que dar menos 1. O que é essa informação? Essa aí é exatamente da sua pergunta. É quando o ângulo é 90 graus. Tá ok? Então, pronto. Então, isso aqui significa que o meu M é igual a menos 1 sobre o valor de B. Tá? Esse é o M. Menos 1 sobre o valor de B. Vamos ver se funciona? O cara que tem que ficar aqui tem que ser negativo. Tá? Negativo. E o cara que tem que ficar aqui tem que ser 1 sobre B. Aí você diz, mas espera aí, quem está aqui é o B. Qual é o número que ele é igual ao inverso dele? Só existem duas possibilidades, 1 ou menos 1. Entendeu? Então você determina da mesma forma. Tá bom? Ok? Muito bem. Então determinamos, né? Esse B só pode ser mais 1 em menos 1. Vamos ver lá no GeoGebra o que aparece? Vamos olhar aqui no GeoGebra. Olha lá, o B eu coloquei em menos 1,8. Vamos chegar perto do menos 1, ver o que acontece? Olha lá, quando eu chegar no menos 1, deu 90 graus. Deixa eu aproximar aqui. Ok? 90 graus. Quando eu estou no menos 1. E se eu estivesse no 1, então eu vou aumentar o valor de B. Aí, o B está 1. Deixa eu puxar ele para o lado para você poder enxergar. Tá aqui, ó. B igual a 1. Deu exatamente também 90 graus. Tá beleza? Então, é um problema bem interessante, porque ele vincula as coisas. Ele pegou... Você tem a parte gráfica, você tem a parte algébrica. E na parte gráfica você tem uma restrição, que é esse ângulo de 90 graus. Tá? Bem interessante a questão. Muito bem. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, já que a gente já sabe calcular a derivada, né? Vamos nos divertir, então. Vamos calcular a derivada da função x ao cubo no ponto 2. Lembrando que a nossa avaliação vai ter... Só para você ter uma noção do que vai ser a prova, tá? Certo, vai ter uma questão de ensino básico. Tá? Quando eu digo uma questão de ensino básico, não vai ser dada a função quadrática, determine o delta. Não sonha, tá? Não é isso, tá? Vai ser uma questão bem trabalhada de ensino básico. Eu particularmente gosto de domínio, né? Domínio, imagem, composição, algo por aí nessa direção, tá? Vai ter questão de limite, obviamente, tá? Eu particularmente gosto de dois limites, que é o limite trigonométrico fundamental, que é o seno de x sobre x. Eu gosto muito desse limite. E gosto do limite exponencial fundamental, né? Que é exponencial de h menos 1 sobre h, né? Esses dois limites são muito interessantes. Também não vai cair na prova. Quanto é o limite de seno de x sobre x? Quanto é que é? Marque a alternativa. Não existe essa questão, tá? Vai ser uma questão mais ou menos por aí. Comecem a pensar também em trabalhar em esboçar gráfico de uma função, determinar as assíntotas da função. Aí as assíntotas já envolvem limite no infinito e limites infinitos, né? Então é provável que a prova tenha duas questões de limite, pelo menos. E uma questão de derivada, obviamente, né? Uma questão de derivada. A de derivada
isso que a gente fez é lindo, né? É belíssimo. Então, pode ser que venha algo assim semelhante. Vamos ver, tá? Vamos lá. Então, dada a função é x ao cubo, e eu quero que você calcule para mim o f' de 2. Tá? A derivada da função no ponto 2. Tá ok? Então, como é que se faz isso? Limite de x tendendo a 2 do f de x menos o f de 2 sobre x menos 2. Tá bom? É isso, né? Então, como vai ficar aqui? Limite de x tendendo a 2, f de x é x ao cubo, menos f de 2 é 2 ao cubo, x menos 2. Então, isso é igual limite de x tendendo a 2, aqui vai ficar x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. E agora? O que fazemos? Alguma ideia? Lembramos lá do 8º ano, né? 8º ano lá do ensino fundamental, vamos fazer divisão de polinômios, certo? Não fazíamos isso lá? Dividido por x menos 2. Isso aqui é dá x² vezes x vai dar x ao cubo. Esse vai dar menos 2x, vem mais. Aqui cancela, certo? Sobra isso aqui. Aqui dá 2x. Esse com esse vai dar 2x², vai vir menos 2x². Aqui vai dar menos, vai vir mais. 4x. Aqui cancela. Vai ficar 4x menos 8. E isso dá 4, né? Ok. Vai ficar 4x menos negativo, vai ficar mais 8. O resto é 0. Certo? Então, significa que x ao cubo menos 8 é a mesma coisa que x menos 1 vezes esse produto, vezes essa parcela toda aqui, tá? Então, olha, isso aqui vai ficar igual limite de x indo para 2, x menos 2, x² mais 2x mais 4, isso tudo dividido por x menos 2. Beleza? Agora você pode cancelar, né? Vou fazer aqui. Vai ficar assim, ó, limite de x² mais 2x mais 4. Quando x tende a 2. Agora você está trabalhando com um polinômio, né? Polinômio é função contínua, é só substituir, tá? Substituir aqui, 2² dá 4, 2 vezes 2 dá 4, aqui tem mais 4. Então, 3 vezes o 4 é 12. Então, essa resposta é 12. Beleza? Tá bom? Muito bem. O próximo item é a derivada da função x menos 1. Aqui é só para vocês irem se habituando com a notação, tá? Essa notação aqui, ó, derivada da função f em relação à variável x, onde eu quero quando x é igual a menos 5.
tá? Isso é só notação. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? A mesma coisa. Tá bom? Aí você diz, mas engraçado que inventou isso, então. É porque, dependendo do problema, é melhor usar essa notação. Tá? Às vezes, é melhor usar essa. Para onde nós estamos, neste momento, essa é a melhor. Tá? Mas vai chegar um momento que quando você estiver estudando equações diferenciais, aí vai ser melhor utilizar essa. Quando você estiver estudando cálculo 2 também, vai ser melhor essa. Tá? Então, dependendo do contexto, vai ter uma notação mais apropriada. Tá bom? Então, muito bem. Essa é a função. Aí você se pergunta, eu vou ter que fazer isso tudo de novo? O que vocês acham? Vou ter que fazer tudo de novo? Já fiz essa conta, né? Então, o que é que nós vamos fazer? O dever para vocês vai ser o seguinte, olha. O dever para vocês vai ser fazer o seguinte. Vocês vão achar que isso aí, no ponto T0, ele é 3T0 ao quadrado. Tá? Façam essas contas em casa. Tá bom? Façam isso. Faça no ponto T0 que você vai achar exatamente isso. Exatamente isso. Tá? Para essa função, né? Para o x ao cubo. Lembre, nós fizemos uma semelhante, né? Eu já paguei. Tá. Mas faça as contas e você vai chegar nisso. Tá? Agora, o meu T0 aqui é menos 5. Então vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 vezes 3, 75. Tá bom? Só isso. Tá? Muito bem. Então vamos calcular agora a derivada da função raiz. Essa função agora é a função raiz. E eu quero no ponto x0 igual a 3. Vou colocar T0, que a gente está usando T0. T0 igual a 3. Tá? Então, eu tenho essa função, quero calcular a derivada dela no ponto 3. Tá? Então, o que você quer fazer é essa conta, é f' de 3. Isso é limite de x tendendo a 3 de f de x menos o f de 3, x menos 3. Tá? É isso que você quer. Tá bom? Isso que você quer fazer. Tá? Como a gente resolve esse limite? Como resolvemos ele? Fazendo o quê? Racionaliza. Né? Vamos racionalizar. Né? Então, vamos racionalizar aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, igual limite de x indo para 3 de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3 vezes raiz de x mais raiz de 3 raiz de x mais raiz de 3. Tá? Racionalizando, você vai ter igual limite de x indo para 3. Olha, produto da diferença pela soma, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não preciso do módulo porque eu estou chegando perto do 3. Então, o x é um valor positivo. Então, aqui vai ficar x menos 3. E embaixo já tinha o x menos 3. Raiz de x mais a raiz de 3. Tá? Aqui você cancela. Agora, substituindo 3, você vai ter 1 sobre
2 raiz de 3. Ok? Tá bom? Então essa é a derivada da função raiz. Uma curiosidadezinha para vocês. Quando nós tínhamos x ao quadrado, a derivada que apareceu foi algo assim. Quando nós tínhamos x ao cubo, a derivada que apareceu foi algo assim. Isso a gente ainda vai ver, tá? Só para vocês irem matando uma curiosidade. E aí, o que você acha que está acontecendo daqui para lá? O expoente está indo para frente, parece, né? A impressão que dá é que esse expoente vem para frente. Não é? Essa é a impressão. O que mais? Oi? Subtrai um dos expoentes, né? Então, essa é a impressão que dá. Não é? Essa é a impressão. No caso que nós acabamos de fazer agora, que é a raiz de x, a raiz de x, ela é isso, né? Certo? E acontece isso aqui com ela. O que será que está acontecendo? Mas será que não está acontecendo a mesma coisa? Será que não é a mesma história que está acontecendo? Vamos ver? Pega o expoente, vai para frente. Está aqui o expoente. Tá bom? Subtrai uma unidade. Meio menos 1 é quanto? Menos meio. Quando o sinal é negativo, o cara vai para baixo. Vai ficar x elevado a meio no denominador. X elevado a meio é a raiz de x. Tá bom? É isso que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Muito bem. É exatamente isso, tá? Vamos fazer a derivada agora do 1 sobre x. Um sobre x é em menos 1. Então, a função que você tem agora é f de x igual a 1 sobre x. Eu vou colocar até 0, que é o que a gente está usando, no menos 1. Tá? Então, eu quero a derivada dessa função no menos 1. Isso é limite de x indo para menos 1 do f de x menos o f de menos 1 x menos menos 1. Certo? Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui é igual limite de x indo para menos 1. F de x é 1 sobre x. Menos f de menos 1. Quando você substitui menos 1 aqui, vai dar menos 1. Só que já tem um negativo. Vai ficar mais 1, tá? Vai ficar x mais 1 também aqui. Então, fica assim, ó. Limite de x indo para menos 1. Aqui, esse vezes esse vai dar 1 mais x em cima, dividido para x. Isso tudo dividido por x mais 1.
Tá? Aí conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Fica igual o limite de x indo para menos 1 de 1 mais x sobre x vezes 1 x mais 1. Isso aqui cancela. Vai ficar limite de x indo para menos 1 de 1 sobre x, que dá menos 1. Tá? Beleza? Olha. Esse aqui deu 1 sobre 2 raiz de 3. Tá? Esse é um valor positivo. A derivada ela calcula a taxa de variação instantânea naquele ponto que está acontecendo. Quer dizer que a taxa de variação é positiva. Se a taxa de variação é positiva, o que você acha que acontece com a função? Está crescendo ou decrescendo? Tá? Crescendo. A que taxa? Nessa taxa. Essa é a taxa de variação nesse ponto. Tá? Essa função, em menos 1, o que está acontecendo com essa função? Está tendo uma taxa de variação igual a menos 1. Significa que essa função nesse ponto é crescente ou decrescente? Decrescente. E o decrescimento dela é a taxa de menos 1. Ok? É para isso que serve a derivada. Na verdade, é uma das finalidades da derivada. Tá? Vai te mostrar exatamente qual é a taxa de variação da função em cada ponto. Quando a taxa de variação for um valor positivo, quer dizer que a função está crescendo. Tá? Se a taxa de variação for um valor negativo, quer dizer que a função está decrescendo. E se a taxa de variação for 0? Hein? Se a taxa de variação for positiva, a função está crescendo. Se for negativa, a função está decrescendo. Se eu te disser que existe esse gráfico todinho aqui, quando a taxa de variação for 0, o que está acontecendo? A função estava crescendo, depois ela estava decrescendo. Significa que tem um ponto de máximo ali. Entendeu? Ok? A mesma história. Se a função estava decrescendo e depois ela fica crescendo, significa que ela tinha ali um ponto de mínimo. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então vai nos interessar muito quando a derivada for 0. Muito, 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 muito. Com o tempo a gente vai ver. Se a derivada for 0, a gente vai ver o que é que vai acontecer. Se é ponto de máximo, ponto de mínimo, pode não ser nada disso. Tá? Ok? Muito bem. Então, o que eu preparei ali acabou de acabar. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos aproveitar e vamos fazer logo essa, que a gente já ganha tempo para uma aula futura. Né? Vamos calcular a derivada dessa função em um ponto t0. Tá bom? Eu quero saber a derivada dela em um ponto t0. Beleza? Vamos lá. Então, f' de t0 é igual limite de t indo para t0 do seno de t menos o seno de t0 sobre t menos t0. Aí a gente vai fazer uma pequena troca. Tá? t menos t0. Eu vou fazer uma pequena mudança de variável aqui. Eu vou chamar t menos t0, vou chamar de h.
Tá ok? T menos T0 vai ser H. O que vai acontecer? Isso aqui significa que o T é igual a H mais T0. Ainda mais, se T está indo para T0, se o T está chegando perto do T0, o H, ó, T está chegando perto do T0, então isso aqui vai para 0. Então H vai para 0. Tá bom? Então H vai para 0. Tá? Então a sua derivada é igual limite de T indo para T0 do seno de T. Agora é o quê? H mais T0. Menos seno de T0. E embaixo estava T menos T0. Agora é H. Antes era T indo para T0. Agora vai ser H indo para 0. Nota que não tem mais T agora, tá? Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou aplicar aqui o seno da soma. O seno da soma vai ficar assim, ó, igual seno da soma. Seno de H vezes o cosseno de T0 mais seno de T0 vezes o cosseno de H menos o seno de T0. Isso tudo dividido por H e o limite que eu estou esquecendo aqui. É indo para 0, certo? Tudo bem? Tá? E agora? Alguma ideia do que fazer? Não? Vamos colocar em evidência as coisas, olha. Aqui eu tenho seno de T0, aqui eu tenho seno de T0. Então, vou separar essa parte dessa parte. Vai ficar assim, ó. Vai ficar limite de H indo para 0. De quem? Só essa parte. Seno de H sobre H vezes o cosseno de T0. Tá bom? Só essa parte inicial. Mais o limite de H indo para 0. Agora, isso aqui, ó. Vou colocar seno de T0 em evidência, tá? Então, vai sobrar assim, ó. Cosseno de H menos 1 seno de T0 sobre H. Tá? Tudo bem? Ok. Tá bom? Agora, vai ficar de deverzinho de casa para vocês o quê? Esse aqui é o limite fundamental. Certo? Que dá 1. Isso aqui é uma constante. Não tem H aqui. Então, isso aqui continua, isso aqui dá 1. E esse aqui? Isso aqui é constante. Tá? E esse limite aqui é um limite que ficou para vocês. Como é que resolve esse limite? Você multiplica em cima e embaixo por cosseno de H mais 1, em cima e embaixo. E você vai chegar novamente no limite fundamental. Tá? Ok? Bom trabalho para vocês. Tentem finalizar essa. Na próxima aula, se vocês não conseguirem, eu finalizo para vocês. Tá beleza? Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.